Olá, queridos amigos. E aqui, nesse meio, nós estamos vendo assim uma pequena mudança no tempo. Em vez de a prometida neve, nós estamos tendo uma pequena chuva. Antigamente, uns 2 dias atrás, se falava ainda para os próximos dias 18 centímetros de neve. A previsão ontem foi de 30 litros de chuva por metro quadrado. Assim que são as coisas e, na verdade, as previsões nem sempre funcionam. E a mesma coisa aconteceu se a gente vê o passado, onde foram previstas também, através das sanções, que a Rússia ia ficar de joelho. Mas se mostrou novamente que as previsões nem sempre estão certas. Agora, a economia da Rússia está crescendo mais rápido do que a da Alemanha, apesar das sanções. Isso deve ser propaganda russa. Só pode ser. Não, gente, tem dados sim, gente. Tem dados. Quem poderia imaginar? 11 meses após a decisão de impor medidas punitivas contra a Rússia, as perspectivas para a economia russa não são tão sombrias. As perspectivas de crescimento da Alemanha são piores. Vários fatos, surpreendentemente, mostram que as sanções não estão tendo o efeito desejado. Há muito tempo, os especialistas econômicos reclamam. A maioria dos políticos não tem ideia sobre economia. Esses dias eu falei sobre uma política lida. Olha lá, acompanhando a gente sempre, né? Uma política lida dos socialistas e o passado dela. E como ela como é que a gente diz? Como ela é perfeita para o cargo que ela tem. Né? E as mesmas coisas contem para muitos políticos. Né? No futuro, quando eu falo de certos políticos, eu também vou apresentar para vocês sempre de novo o passado deles. Né? O que eles estudaram, a universidade, ou talvez deixaram a universidade, etc, etc. Para vocês poderem entender os nossos políticos e o entendimento deles do mundo. Né? Eles devem, pelo menos, prestar atenção à lei básica da oferta e da demanda, que também determina os preços. Caso contrário, seus planos de política econômica também falham, como no caso das sanções contra a Rússia. O jornalista alemão Gabor Steingart aponta isso agora no Steingart's Morning Briefing, que ele publica. O empresário da mídia enumera vários fatos surpreendentes que certamente não eram esperados na União Europeia e nos Estados Unidos quando as sanções foram decididas. Não esperados ou simplesmente porque o pessoal não tem experiência e não ouviu outras vozes, né? Que também muitas vezes acontece, né? Eles só gostam de ouvir aquele que fala justamente aquilo que é desejado, né? No passado também já vimos isso. O que não foi considerado de forma alguma. As decisões de boicote fizeram subir os preços da energia na Rússia. Se houver escassez de oferta, nesse caso, gás e petróleo, os preços aumentam enquanto a demanda permanece a mesma. Acho que para isso você não precisa ter muito estudo, né? Mas vocês têm que ver as coisas, né? E todos nós que já passamos por alta inflação, por economia que já está aqui há mais tempo, muitas pessoas, que nem nós aqui, já vivemos esses momentos e já podemos falar da nossa experiência, né? Mas os políticos, às vezes, sei lá, que é desejado, né? Ir para outro caminho, mas enfim. Se houver escassez de oferta, nesse caso, gás e petróleo, os preços aumentam enquanto a demanda permanece a mesma. Isso foi o que aconteceu com o Ocidente, em particular, como resultado das sanções. Como uma consequência notável para a Rússia. Na verdade,
ela ganhou melhor com menos exportações de petróleo e gás. Sobre isso, várias vezes nós já comentamos. E é mais uma vez que a gente escuta que nós pensávamos certo. Mais alguém que diz que as sanções, na verdade, prejudicam o povo europeu. Um ano depois, Moscou pode estar feliz com um forte excedente de exportação. Além disso, todos os países continuam interessados nas matérias-primas russas. Porque na verdade são alguns países no mundo que se encontram como adversário da Rússia. Não é o mundo inteiro, não. São até, que eu sei, 53 países. Assim que o Ocidente parou de comprar petróleo e gás, novos clientes saltaram para dentro. De acordo com a Bloomberg, cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia fluem para a Turquia, China, Índia e muitos estados africanos. Ainda hoje, a Europa não pode se dar bem sem o gás russo. Sanções ou não. Outra consequência é que o sistema financeiro russo não entrou em colapso, embora tenha sido excluído do sistema de pagamento internacional SWIFT. Sempre uma das primeiras coisas, vocês lembram ainda, nós vamos tirar a Rússia do sistema SWIFT. Eles logo vão ficar de joelho. Nada disso aconteceu, né, gente? Nada disso. Durante a guerra, o dólar até enfraqueceu em relação ao rublo. A moeda russa está atualmente sendo negociada cerca de 9,6% acima do nível anterior da guerra. Primeiro deu aquela queda e depois foi se recuperando e agora tem um valor 9,6% acima do valor antes da guerra. A economia russa está passando por uma queda, assim como o Ocidente também. Mas, de acordo com as previsões, agora aqueles que acham que o Caio fala besteira, né? Agora que eu venho com as previsões do Fundo Monetário Internacional, que espera que a Rússia crescerá novamente. Primeiro, por magro 0,3% em 2023, depois significativamente mais forte em 2024. E há poucos dias atrás, o nosso querido ministro da Economia, ele também apresentou um gráfico, a grande previsão para a nossa economia alemã, o crescimento da economia alemã. Enquanto no outono eles esperavam um crescimento negativo, agora eles apresentou uma gráfica com 0,2% que a economia ia crescer. E ele próprio fez mais ou menos assim. Nós somos fortes. Enquanto a Rússia, pelo Fundo Monetário, disse 0,3%. Então, tem diferença sim, mesmo com todas as sanções colocadas. E espera-se para 2024 um crescimento ainda bastante maior. O ex-ministro russo das Finanças, Sergei Alexenko, declarou aqui: 2023 será um ano difícil para a economia russa, mas não um ano de colapso. A Apple e a Samsung se retiraram do mercado russo, mas fabricantes chineses como Xiaomi, Realme e Honor estão agora preenchendo a lacuna. O mesmo se aplica a máquinas de lavar roupa e bens industriais, onde produtos da Turquia e, sobretudo, da China estão sendo fornecidos à Federação Russa em maior número. Em geral, as exportações chinesas para a Rússia atingiram um recorde em dezembro, ajudando a compensar o forte declínio no comércio com a Europa. Eu sempre digo para vocês, pensam que uns e outros saem ganhando com isso. Além disso, os
celulares, os smartphones da Apple e da Samsung encontraram seu caminho de volta à Rússia de uma forma rotunda. As empresas não estavam tão sérias quanto as sanções, afinal de contas. De acordo com um estudo de Simon Evenent e Niccolò Pisani, de 1.404 empresas que operavam 2.405 filiais na Rússia antes da guerra, apenas 120 foram totalmente anulados e venderam pelo menos uma filial local. Sobre isso nós também comentamos. Steiger concluiu: a mão invisível do mercado não pode ser algemada, como vemos pelo exemplo da Rússia. E sabemos, de qualquer forma, das atividades criminosas dos traficantes de pessoas, barões da droga e traficantes de armas. Não se faz simplesmente um corte neles. Sempre se acha caminhos, né? Nossa elite política é muito inteligente. Eles financiam a guerra inteira, levando as receitas da Rússia à altura vertiginosa, através de sanções e ainda tendo que importar energia enquanto enviam tudo o que nos resta depois. Dinheiro, armas e munições, diretamente para a Ucrânia. Isso é ainda mais eficiente do que queimar dinheiro. Somente os cidadãos contribuintes têm que pagar por esse total absurdo. Como sempre, né, gente? Nós sempre estamos, no final, assumindo tudo, gente. Nunca esquecem disso. Forte abraço, até no próximo vídeo. Valeu!